A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 9, do versículo 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da FM 91.9 de nossa arquidiocese e também os nossos seguidores do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos concluindo o capítulo 9 de São Mateus e nós já falamos que esses dois capítulos, o 8º e o 9, trazem para nós 10 milagres que Jesus realizou. É claro que ele realizou muitos outros milagres que nós vamos também ainda ouvir daqui para frente. Mas esses dois capítulos de São Mateus são especiais porque ele selecionou e escolheu assim esses 10 milagres. O primeiro foi a cura de um leproso e este último agora a cura de um mudo possuído por um demônio. E esses dois capítulos fazem parte da pregação do reino dos céus. Jesus está ensinando, está percorrendo cidades, povoados, conforme a gente ouviu aqui no próprio texto. E Jesus entrando em contato com as pessoas, ele se compadece das pessoas. Muita gente doente, desempregada, muita gente abandonada, como quem não tem líder, como ovelhas que não tem pastor. Foi assim que Jesus viu aquela multidão. E Jesus aproveitou para dizer que é uma área grande, né, de missão. É o mundo, a terra toda. O Santo Padre, Papa Francisco, numa encíclica Laudato Si, ele definiu toda a terra como a casa comum, que seria o lugar onde nós habitamos, toda a terra. E precisamos estar atentos a tudo em derredor, desde a ecologia, do ambiente em que nós vivemos, das culturas, das obras sociais, da economia, da política, da ação social. Quer dizer, isso tudo deve ser levado em conta. Nós temos que rezar. Jesus disse assim: pedi, pois, ao dono da messe, que é Deus, que envie trabalhadores para a colheita.
essa é uma das passagens do Evangelho que mostra, assim, a bondade de Jesus, a bondade de Deus e a sua bondade acompanhada do carinho e do afeto. O Filho de Deus, que é Jesus, continua a nos amar e a cuidar de todos nós com um amor grande, um amor que é capaz de dar a vida para nos libertar e nos realizar plenamente. Por isso que Jesus tem atitudes, e o que a gente viu no Evangelho de hoje foi justamente essa apresentação de um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E a gente sabe que tanto no tempo de Jesus como nos nossos dias existe uma luta ferrenha entre os espíritos bons e os espíritos maus. Os espíritos maus, eles procuram destruir, procuram calar as pessoas, fazer com que elas fiquem mudas. Mas os espíritos bons trabalham para libertar e sarar a nós todos de todos os males. E Jesus, ele vai mostrando a sua sensibilidade aos sofrimentos do povo. E nós percebemos, há muitos lugares, que o povo é abandonado pelos seus líderes. A gente está vendo as campanhas, né, que estão já se pré-anunciando. Aí se começa a falar, é tanta falação bonita, tanto jogo de palavras que são usadas pelos candidatos, pelos pré-candidatos ainda. E às vezes a gente se desanima e se desilude porque não se concretiza aquilo que se fala. É só um tempo, depois as coisas são esquecidas. E até mesmo nós que escolhemos, muitas vezes não sabemos nem quem votamos. A gente não se lembra mais. A gente se esquece de tudo. O que é que foi feito no passado? Como é que eles agiram? Então, o mundo está assim, nessa divisão entre o mal e o bem, entre as coisas de Deus e as coisas do maligno. E há campanhas hoje de grupos que se organizam só para praticar o mal. E o bem vai ficando em segundo lugar. A força do mal se torna mais poderosa do que a força do bem, porque os que são do mal, eles se organizam melhor, são comprometidos, guardam segredos, morrem até pela causa. Haja visto esses homens bombas, eles morrem pela causa da maldade, da desgraça. Então a gente vê aqui essa cura de Jesus, não é para se admirar, mas é para a gente também agir, abrir a boca das pessoas para que elas possam falar, que elas denunciem. A gente vê na televisão o tempo todo dizendo: você que foi espancado, você que foi desprezado, ligue para o Disque Denúncia e dá o número, né? E as pessoas às vezes têm medo, estão ainda possuídas, né, pela mudez. Vamos nos libertar, vamos abrir a nossa boca. Jesus libertou esse homem do espírito que não falava, que nem ouvia, para a gente poder ouvir a palavra de Deus e proclamar essa palavra que cura, que liberta. Esse é o sentido desta cura hoje. Isso é uma catequese para nós. Não é só a gente ficar admirando o milagre
E a gente gostaria que fizesse hoje de novo. A igreja continua fazendo. Nós estamos usando os microfones, né, toda a mídia, para proclamar a palavra de Deus, para falar das coisas dos anjos bons. Portanto, rezemos. Ó Deus, que destes no Evangelho um fermento para a humanidade. Concedei aos vossos fiéis, chamados a viver no meio do mundo, que desempenhando suas funções na sociedade, abrasados do espírito cristão, construam sem cessar o vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 9, do versículo 32 a 38. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.